Boa noite, pessoal. A gente tá aqui mais uma vez com a nossa sobremesa. E eu quero cumprimentar todos vocês e agradecer aí a galera que foi entrando, que foi participando. Sejam todos bem-vindos. E sempre lembrando que essa live vai ficar gravada no nosso perfil e você vai poder acessar depois, vai poder ver depois, compartilhar depois. Vão ter os cortes depois para que você possa compartilhar e você possa divulgar e mais pessoas sejam alcançadas. Sejam todas bem-vindas, não só para mulheres, também os homens, os rapazes aí que estão assistindo a nossa live, bem-vindos. Tem conteúdo para todo mundo, né, Dal? Sim, boa noite, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos esperar o pessoal aí entrar pra gente dar início a mais uma live do Sobremesa. Estamos aqui animadas, né, pastora? Sim. Para mais um bate-papo aí. É muito bom conversar. E a gente achou o lugar certo, né? E é bom você ter assunto para você divulgar, para você compartilhar, para você abençoar pessoas. Sim. A gente já falou na live da semana passada como surgiu, né, no nosso coração esse tempo. Surgiu para que a gente pudesse abençoar mesmo pessoas. Eu estava conversando com a Dawane, conversando com algumas pessoas a respeito de qual é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é crescer, é aprender, compartilhar conhecimento também, né, com as pessoas, que também é importante, né? Aquilo que a gente aprende, a gente quer divulgar, aquilo que a gente aprende, a gente quer compartilhar, e isso é muito bom. Uma curiosidade também que me perguntaram se a gente tinha ensaiado. Se a gente sentou pra ensaiar ou conversou sobre o assunto. Eu acho que na live passada a gente falou sobre isso, né? Que não, que é só... Não, que não tinha, que a gente tinha até pontuado algumas coisas, mas era mas a gente... Não, gente... Até que a gente se viu domingo, né? Sim. Só domingo. E hoje a gente se encontrou aqui na igreja, já para se preparar para a live. Então a gente conversa mesmo, é uma conversa mesmo, né? Natural. É natural. É como se a gente tivesse sentado sem a câmera ligada pra gente poder conversar sobre um assunto. E que bom, né? Que bom. Porque quando as conversas sobre o reino, sobre a palavra de Deus, sobre, né, o que Deus quer e o que Deus pode fazer nas nossas vidas, é pauta, é assunto, isso é muito bom. Porque a gente cresce, né? Sim. A gente cresce, a gente aprende, a gente desenvolve, né? E isso é muito bom. E é bom falar de Jesus, né? E a mesa é sobre isso, né? A mesa oferece essa condição, esse ambiente, onde a gente fale de Jesus, onde a gente conheça mais Jesus. E eu só vou conhecer mais Jesus através da tua vida. Sim. Através da tua percepção, através da nossa caminhada junto. Isso eu falo você, porque é você que está aqui na frente, né? Na minha frente. Mas é sobre quem está ao redor da mesa, que é o que eu sempre friso. Sempre vou falar isso, eu sempre vou defender muito isso. Eu defendo muito o que está ao redor da mesa, não o que está em cima da mesa, né? E eu acho que Jesus até faz muito sentido falando da sobremesa, que você falou na semana passada, né? Que é referente aos doces. Jesus, ele é doce. Jesus é doce. Jesus é bom. Jesus é gostoso, né? É alegre. E não tem nada melhor do que ter Jesus como a fonte principal da mesa, né? Onde a gente compartilha, onde a gente aprende, onde a gente entende e vai entendendo mais como Jesus era na mesa, com aqueles que se sentavam com ele. Momentos, isso, né? Como eram esses momentos. Passar, ter esse tempo. Isso. Só que a mesa de Jesus era uma mesa, né, diferente. Sim. É uma mesa... Eu falo diferente porque a gente não tem essa capacidade ainda, né? A gente ainda tem que crescer muito, caminhar muito, aprender muito. Com ele mesmo. Com ele, sobre a mesa. Né, como era o comportamento de Jesus. A mesa de Jesus, ela não separava pessoas, ela não escolhia pessoas. Até, assim, quando vai falar, eu até li uma frase as frases do Instagram, né? Todo mundo lê as frases do Instagram. Salva. Salva, eu salvo. Eu salvo também.
fico dando print. Tanto que na outra live eu falei uma que eu tinha salvada, né? Pra eu lembrar daí e poder falar, porque faz todo sentido. Faz todo sentido. A gente fica dando print. Até vi uma. Nessa eu não lembro se eu dei print, mas devo ter dado. Meu celular deve estar cheio de print, né? Deve não, ele tá, né? Às vezes enquanto tem que fazer uma limpeza. Falava que sobre Judas na mesa, né? Falava assim que... mesmo, eu acho, então. Será que você já citou? Será que você já citou? Não, acho que eu não citei. Eu só também falar, vamos lembrar. É que a gente não precisa se levantar da mesa. Quem tem que se levantar é Judas. Se levantar e sair é Judas. Porque sempre a mesa leva até o abençoado do Judas, né? Sim. Todo porque mundo, ele tá ali, né? porque ele tá ali. Mas não é sobre isso Judas. a mesa. Não, a mesa é sobre Jesus. É parecido, mas não era essa. Deixa eu ver se eu acho. Mas pode continuar. A mesa é sobre Jesus, é sobre o que Jesus nos ensina, é sobre a conexão com Jesus, é sobre Jesus aceitar as pessoas e nos ensinar que a mesa é lugar de compartilhar, é lugar de ensinar. Era caráter. É quando você senta na mesma mesa que o Judas e consegue servir ele com amor, mesmo sabendo que ele vai te trair. Não importa quem é o Judas, o importante é quem você é, que Jesus está ali. E você pode observar, a maioria das frases, a maioria dos conteúdos... Enfatiza muito o Judas. Enfatiza muito o Judas. E eu acho assim que é que nem uma frase que eu discordo. Que Judas foi importante, foi primordial para que Jesus chegasse na cruz. Sim. Não é verdade. Né? A cruz não era sobre Judas. A cruz não era sobre Judas. Era sobre Judas porque Jesus também morreu por ele, morreu por todos, né? Independente do fim dele, do destino dele, né? Mas Jesus iria cumprir o seu destino de qualquer forma. Então não é sobre ele. Ele nos ensina a respeito da mesa, que a mesa ela deve de ser um lugar onde todos vão ter a oportunidade de sentar, ouvir e aprender. Receber, né? Você vai ter a oportunidade de receber. Isso. Como o que você vai fazer com a partir aquilo, disso, né? Aí já é outra coisa. Sim. Que Judas sentou em todas as mesas que Jesus sentou, ele participou de tudo que Ele Jesus... foi chamado por Jesus. Ele foi chamado por Jesus. Ele era um dos 12, ele foi chamado. Sim, ele foi chamado por Jesus. E ele participou, ele sentou, ele ouviu. Viu tanta coisa, né? Ele viu, nossa, Imagina muita coisa. A ideia de ser o Judas na história nossa. E ele não conseguiu entender e absorver e desenvolver tudo que ele aprendeu, tudo que Jesus proporcionou para ele, né? Do lado de Jesus. Que ele viveu do lado de Jesus. Então, a mesa, ela é isso. Só que a gente, na nossa humanidade, como pessoas, a gente é seletivo. Porque é muito bom sentar na mesa com quem quer te ouvir, com quem quer compartilhar o que você quer compartilhar. O que você concorda. E pegando esse gancho, já quero falar pra galera sobre as nossas lives, sobre os nossos conteúdos, né? Nossa, fui longe, né? De lá pra cá. A gente vai fazer a última agora do mês de agosto, que é sobre o Agosto Lilás, que fala sobre a violência contra a mulher, né? A violência doméstica e tal. E é um assunto bem delicado. E é um assunto que muitas vezes a gente, como cristão, a gente foge disso. Não comenta sobre isso, né? É algo meio velado, né? Mas na nossa última live, agora do mês de agosto, a gente quer falar sobre isso. E é muito importante, que o nosso objetivo é esse, é trazer informação, crescimento, esclarecimento, é alcançar pessoas. Então eu acho que os assuntos têm que ser assuntos pertinentes na sociedade. A gente vai terminar agosto com essa live sobre a violência doméstica, a violência contra a mulher. E em setembro, a gente vai iniciar setembro com uma live falando sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio, né? A gente até já convidou uma psicóloga para estar aqui com a gente na primeira live de setembro e eu acredito que vai ser muita informação, muito bom. Então já fiquem aí sabendo, já anotem aí, né? Para que vocês possam participar junto com a gente. Porque a gente precisa ter esse conteúdo de informação. Não só assuntos que a gente... Agora, sim, esses primeiros que a gente sentou e não conseguimos terminar, né? Na semana passada, todos os tópicos que a gente separou.
Porque é muito bom. Sim. É muito bom conversar. E como surge assunto. E informação que precisa ser né? Coisas que a gente quer compartilhar. Precisa aprender, compartilhar. Que é E numa conversa leve, eu recebi muita mensagem falando da conversa, né? Que a conversa foi leve, foi legal e na verdade a gente tá aprendendo, né? A gente tá estamos aprendendo. A gente ainda não, como eu falei, a gente ainda vai estar estruturando como vai ser daqui pra frente, né? A gente não sabe como que a gente vai continuar, sim, né? Como que vai ser o a gente sabe que a gente quer fazer, né? E vai ter as lives, tudo. Mas eu digo assim, na questão até do ambiente mesmo, né? A gente tá usando aqui o espaço pertencer da igreja, né? Mas a gente tá feliz com a repercussão, né? Sim. Com o que deu. Foi algo bom, positivo. Uhum. E eu acho assim que devia de ter mais pessoas fazendo isso, né? Mais pessoas compartilhando seus pensamentos, compartilhando sobre a palavra de Deus, para gerar no coração das pessoas um desejo, né, pela leitura bíblica, elas falaram sobre isso lá. Falaram sobre caráter, falaram sobre servir, falaram sobre justiça própria. Eu vou lá, vou ler, vou pesquisar, quero entender mais sobre isso. E isso é muito bom, gerar isso, né? Gerar uma conversa, gerar uma discussão saudável sobre isso, né? Gerar o desejo das pessoas de debater assuntos que realmente façam sentido. Porque hoje em dia as pessoas se reúnem para falar sobre tantas coisas aleatórias, sobre tantas coisas nada a ver, né? E que não acrescentam em nada. Dá tanta... E as pessoas, né? Gente, dá tanta visibilidade daí. Tanta visibilidade, algo né? Que não é... Não que não seja relevante, porque quem sou eu pra dizer, né? Mas tem muita coisa que não é relevante. Tem muita coisa que... Mas quero acreditar que o povo de Deus vê um conteúdo relevante, né? E isso é muito bom. A gente poder ter essa oportunidade, né? Esse privilégio de ter esse impulsionamento, né? Da igreja, do nosso pastor, né? Apoio, incentivarem a gente, né? A fazer isso, a compartilhar da palavra de Deus, compartilhar as coisas que Deus tem colocado no nosso coração, como família, como igreja, como pessoas. E a gente, como eu falei, a gente é boa de conversa. E usar isso, né? Usar esse dom, usar esse talento. Não sei se conversar é talento. Acho que né? Não sei. Porque tem pessoas que não são tão comunicativas, né? Que gostam de falar, conversar, que gostam de falar, que acha assunto, né? Que consegue tirar assunto. Tirar do nada. Surge alguma a nossa cara, né? Do nada eu ia dar onde fazendo uma live. Vamos fazer uma live? Vamos fazer uma live pra gente poder conversar bastante. E daí o bom disso é você levar aí as coisas que são pertinentes à palavra de Deus. Na semana passada a gente falou sobre servir, né? E ficou caráter e justiça própria, né? Pra essa semana. Eu fiz umas anotações e legal aqui, ó, pra vocês verem, né? Eu falei sobre a nossa diferença de idade, né, na live passada. Aí pra vocês verem, a Dawane, ela anota tudo no celular dela, no bloco de notas. Esse aqui eu anotei. Porque ela é jovem. Aí eu anoto tudo num caderninho. E eu tenho muitos caderninhos. Vários espalhados por todos os lugares. As palavras todo quebra-cabeça. Aí vai montando. E daí eu separo aqui, assim, na minha Bíblia também, pra eu não me perder. E anoto tudo. E daí anoto assim, escrevo. Ai, gente, olha, não sei se vocês vão conseguir ver na live, mas eu escrevo e daí pulo uma linha, pra eu poder entender minha letra, porque minha letra é muito feia. Mas enfim, não vamos falar sobre isso, vamos deixar pra outro tema, outro dia, pra falar da caligrafia das pessoas. E ficou pra gente falar essa semana
sobre caráter, né? Eu até anotei, caráter é o modo como vivemos a fé, obedecemos a Deus. Ele revela o fruto do Espírito Santo em nós. E eu anotei algumas referências. E até veio dar pra gente Provérbios, capítulo 10, o versículo 9. E a gente não conseguiu terminar, né? A gente começou e a gente não conseguiu ir pra 10, 9? Uhum. Ir pra todos os tópicos que a gente queria. Pode ler. Provérbios 10, 9. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Então, você vê, quando a gente fala de caráter, não sei o que você notou alguma coisa que você quer compartilhar? Mas pode falar. Quando a gente fala de caráter, as pessoas têm uma noção muito pequena sobre isso, né? Muito vaga até sobre isso, né? As pessoas, principalmente as pessoas quando falam, elas falam mais sobre o homem, né? Quando falam sobre isso, né? Sim. Fala mais sobre o homem. Mas a gente, como nosso público, o público pelo menos que a gente quer alcançar, a maioria, claro que eu falei, né? Tem também homens assistindo a live, vão assistir depois a gravação, porque até é esse o nosso intuito, que vai ficar gravado para depois ser compartilhado, né? Mas também fala de nós, as mulheres. Sim. Fala também, eu acho que, assim, olhando daí para nós, quando a gente olha para essa definição, que ela revela o fruto do Espírito em nós, aquilo que nós desenvolvemos, aquilo que nós fazemos durante a nossa vida, no nosso cotidiano. Em Gálatas, que é muito conhecido, capítulo 5, o versículo 22 ou 23, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra esses não há lei. Quando a gente fala fruto do Espírito, ele é um só, com todas essas características, né? E a pessoa, quando ela tem o caráter dela forjado em Cristo, ela desenvolve essas habilidades. Ela desenvolve, não sei se a palavra habilidade é a correta a falar. Aí, como diz a Larissa, ai meu Deus, vão se queimar lá falando que não sabe. Mas é que a gente sabe, a gente só não sabe as palavras certas. Mas quando a gente tem o nosso caráter moldado, formado em Cristo, volta na mesa de Jesus, volta em Judas, né? Judas, ele era uma pessoa que não tinha o caráter dele em Cristo. Ele caminhava com Cristo, ele andava com Cristo, ele observava Jesus, ele conversava, ele desfrutava de tudo que os outros desfrutavam, ele desfrutava da presença, ele presenciava os milagres, ele estava ali caminhando passo a passo com Jesus, mas ele não tinha o caráter dele moldado, formado, ele não estava, ele não conseguiu desenvolver isso em Jesus. Então, automaticamente, esse fruto, ele não tinha essa conexão com Jesus. Aí, eu não falei isso pra você, né? Eu não mandei esse tópico pra você e não conversamos sobre isso. Isso pra provar que as nossas conversas são bem conversas mesmo. E quando nós temos esse caráter, quando nós desenvolvemos esse fruto, eu acredito que isso também nos leva a uma semeadura. Sim. A uma semeadura. Porque aí você começa a semear o que você está vivendo, o que você está recebendo em Cristo. E você começa a doar isso. Doar isso para as pessoas, você começa a doar amor, você é alegre, você tem paz na tua vida, no teu coração, nos teus... Os frutos, eles vão aparecer. Vão aparecer. Quando o teu caráter, ele é em Cristo. Quando a tua fé, ela Tanto o fruto bom quanto o fruto ruim. Quanto o fruto ruim. Dá pra perceber. Por isso que você dá pra você fazer essa conexão da semeadura com o caráter. Sim. Né? O caráter, ele é o solo.
Ele está no nosso coração. A semeadura são as nossas escolhas. E a nossa colheita é o nosso resultado. É o fruto que é o resultado. Então, eu vejo assim, quando o nosso coração, ele tem um solo bom, ele tem um solo fértil, ele tem um solo adubado, ele tem um solo que é preparado por Jesus, que é o nosso modelo, o nosso maior modelo. Sim. O nosso maior modelo de caráter, o nosso maior modelo de vida, o nosso melhor é Jesus. É Jesus. Até agora há pouco nós estávamos comentando aqui antes, né, de começar a live, falando sobre política, né? Aí eu falei, a Dawane não gosta de política, senão a gente podia ter falado de política, mas ela não gosta de política. Eu também, não é que eu não gosto. E daí eu não tenho nenhum entendimento também, eu não procuro. E daí você tem que, né? Eu não vou mas a gente tava fazendo, a gente não vai citar nomes, né? Mas é claro, não vamos citar nomes. A gente tava falando a respeito de um pastor que tá muito falado aí nas redes, então todo mundo vai saber não quem vou é. falar nome, mas vocês vão saber. Porque daí tá muito falado. Que ele falou muito, o vocabulário dele foi um vocabulário muito ruim, né? Escolheu palavras Entregou muito ruins. quem ele é, quem ele é quando ninguém tá vendo. Que é o caráter. Que é o caráter, no secreto. Então, o fruto dele apareceu. Revelou quem realmente ele é. Porque né? uma hora ou outra é que nem o versículo que você acabou. Que você acabou de ler. Então, ele foi infeliz nas escolhas das palavras deles. Mas é porque o coração dele, o solo dele, com certeza recebeu isso. Sim. Né? Recebeu isso. E por isso a importância da gente ter o nosso coração, o nosso solo realmente ali trabalhado. E fazer as boas escolhas da nossa semente. O que nós vamos semear? Né? E a semeadura ela abrange uma amplitude muito grande na nossa vida, né? Sim. Uma amplitude gigantesca. Tudo que você lança na terra, a terra vai te devolver. Alguma coisa ela vai devolver. Depende daí dessa terra como é que ela mas ela vai devolver. Não, vai devolver. Se ela for uma terra boa, uma terra bem adubada, bem trabalhada, vai devolver algo grande, algo bom, algo bem produtivo. Mas se ela for uma terra seca, ela vai devolver algo que não vai permanecer sempre. Sim. Vai ser algo assim com a raiz fraca, vai crescer um pouquinho e já vai desaparecer. Sim. Mas o resultado é a nossa colheita. Nós vamos ter que colher, independente do que foi lançado, nós vamos colher. Até a gente usa sempre falar, né, que ninguém lança semente de milho e vai colher feijão. Né? A gente vai ter que colher o feijão que a gente semeou, que a gente optou por plantar. E falando daí da justiça própria, a gente concluir esse tópico, por favor. Falando da justiça própria, o perigo da justiça própria é confiar nas nossas obras, nos nossos méritos. Sim. Né? E confiar na nossa semeadura. Confiar naquilo que a gente acha que a gente está plantando, seja moralmente, seja da forma que for, achar que a gente está fazendo uma boa semeadura sem ter os nossos olhos em Cristo e confiar na graça dele, né? Entender que tudo aquilo, confiar nas nossas próprias obras, né? E não confiar na graça de Cristo, confiar que Jesus, ele é o que realmente motiva o nosso coração, o que fazemos por Cristo Jesus. O nosso perigo, o nosso perigo não, né? O perigo da justiça própria é pensar que nós podemos semear e colher sozinhos sem depender da força de Deus. Nós podemos semear, talvez até sozinhos, sim, mas daí nós não vamos semear as boas sementes, né? As sementes nos dadas por Cristo.
E aí é que entra a questão de nós termos aí um plantio, né? Uma semeadura rasa. Quando a gente olha para a parábola do semeador, por exemplo, né? É tão curioso, né? Quando Jesus usa, né? Ele dá vários exemplos dos solos ali, né? E a partir do solo, como é que foi a evolução? A evolução da semente, daquilo que foi plantado. E esse solo é o nosso coração. Sim. Esse solo é o nosso coração. É aquilo que nós deixamos, né? Ser plantado no nosso coração, ou é aquilo que nós regamos no nosso coração. E a gente, meu Deus, né? A gente às vezes. Tanta coisa. Nossa, a gente põe tanta coisa, né? A gente põe tanta coisa no nosso coração. Tanta abobrinha. Tanta abobrinha, né? Mas a gente deve, eu penso assim, né? Não sei como que você pensa, mas eu penso assim, que quando a gente percebe, é porque a gente vê quando as ervas daninhas estão crescendo no nosso coração, né? É igual esses dias eu comentando com a senhora, eu sei o que eu preciso melhorar, eu até usei uma expressão, né? Eu falei, eu sei aonde que muitas vezes falta vergonha na cara pra gente pegar e realmente evoluir, porque a gente sempre sabe naquilo que a gente precisa moldar, melhorar, até no nosso caráter, né? Que a gente tá comentando sobre caráter. A gente sempre sabe, pode não saber tudo, mas ali um ponto, alguma coisa a gente nota, porque a gente se conhece, a gente precisa se conhecer. Então, existe essa necessidade e a gente sempre sabe, né? Sim. E eu sempre costumo dizer, né? Que o caráter, quando ele está sendo formado, assim, até uma certa idade, quando você ainda é jovem, você ainda é adolescente, né? Você é novo, o teu caráter ainda está em formação. Eu não tenho uma informação científica, mas uma suposição, né? Se eu estiver errada e alguém souber aí, pode até comentar depois. Mas eu acredito que até os 18 anos, né? Porque é tipo a maior idade nossa aqui, sim, digamos assim, brasileira, né? Você tem o teu caráter, você tá com o teu caráter em formação, você tá formando o teu caráter. Então, eu acredito assim, você consegue ainda, com relação a filhos, por exemplo, você consegue ainda ajudar teu filho a direcionar. Quando a criança é pequeno, você vai corrigindo, você vai direcionando, ensinando ele você vai ensinando ele a viver. A viver, e ele a plantar, né? E ele a plantar coisas boas no coração dele, né? Coisas boas na vida dele, no direcionamento dele. Quando a pessoa é adulta, aí é só um milagre. Né? Uma autopercepção de necessidade de mudança e um milagre daí mesmo de Jesus, né? De se reconhecer. De se reconhecer que você precisa de uma transformação, que você precisa de chegar até Jesus, para que Jesus faça esse milagre. E você vê como é uma questão de molde. Daí voltamos, olha, ele nem era pauta, né? Voltamos pro Judas de novo. Jesus, Judas foi uma pessoa que caminhou com Jesus, teve a oportunidade de ter o seu caráter transformado, e ele não teve. Pedro já mudou. Sim. Pedro, né, que são os dois, né, que mais são, né, nessa questão da mesa, do que o que negou, o que era estourado, o que era brabo, o que era, né, malucão lá das ideias, e Jesus transformou, né, o convívio com Jesus ali, o relacionamento dele com Jesus transformou ele em quem ele é, né, para a igreja hoje, né. E Judas teve a mesma oportunidade, só que Judas não quis, né? Judas teve outras prioridades no coração dele, que não era se relacionar verdadeiramente com o caráter de Cristo. Ele tinha outras coisas que falavam mais forte no seu coração. E daí o que você falou, né, na hora que nós começamos a falar sobre Judas, você falou assim, nossa, e daí você caminha, depois você percebe que você era o Judas na mesa, né? Eu falei, porque a gente tende a falar, não, mas a gente observar e querer dizer que o outro é o Judas. Não, mas tal pessoa é Judas. Mas se você for parar muitas vezes e analisar realmente, pode ser que o Judas seja eu, né? Tipo, nossa, mas
será que daí o meu caráter tá como? O meu caráter tá parecido com os outros discípulos, tá parecendo mais com Jesus? Ou através das atitudes, daquilo que eu tô plantando, daquilo que tem sido o meu coração, as minhas atitudes, o que tá se revelando? Meu Deus, tô me revelando um Judas. Então, mas a gente não tem essa percepção, né? E a gente não consegue ter. Não consegue. E a gente acha até ofensivo isso, né? Mas se a gente for realmente fazer uma autoavaliação, hoje, né? Será que já não tem vendido Jesus? Exatamente, porque vende por pouco, né? E aí eu tava vendo que... Porque o que acontece na situação do caráter? O caráter... Igual a senhora falou, né, da opinião que a senhora tem, que até 18 anos vai sendo moldado ali, depois disso, pode ser que é um milagre que faça, né? Porque quando a gente vem para Jesus, e se a gente quer e se deixa o Senhor trabalhar e transformar a nossa vida, Ele vai nos moldar. E a gente não quer muitas vezes ser moldado, porque daí, igual a gente também já conversou uma vez, porque as verdades serão ditas e a gente não gosta de ouvir verdade. Não. E a partir disso, Deus vai nos revelar. Se a gente vai buscar, Ele vai falar, olha, isso aqui não, você tem que mudar. Isso aqui tá errado, não é assim. O meu caráter, a forma com que eu sou, a forma com que eu ajo, não é dessa forma. Sim. Então, tipo, não é assim. E a gente quer ouvir que não, muito bem, você está indo muito bem, é assim mesmo. E não tem como a gente querer ouvir isso, e a gente, isso de Deus se a gente e muitas vezes existem pessoas que já têm até aquele discurso pronto, né? Eu nasci assim e eu vou morrer assim, porque eu sou assim. Porque é a minha meu personalidade. É o meu jeito de ser. Peraí, calma, muita calma nessa hora, né? Porque como que é o teu jeito de ser? Tem muita diferença, né? Nós fomos chamados para nos parecer com Cristo. Como assim agora você vai ser... eu não sei se você ser... Não, a gente precisa mudar, né? E daí entra outra questão, a questão do que não é só a gente que tem que se parecer com Cristo. A gente tem que ter na nossa mentalidade que o outro também se parece com Cristo. Tá ali na caminhada, pra estar na caminhada. Mas aí, se a gente for colocar sempre essa avaliação, assim, olhar no nosso próximo e sempre ter uma reserva. Mas esse aí não se parece muito com Cristo. Esse aí eu posso tratar diferente. Esse aí eu posso tratar mal, esse aí eu posso... É algo que não revela o caráter de Cristo em nós. Mas muitas vezes a gente faz isso, né? E é algo, por exemplo, a live está nos ensinando. Sim. Porque a partir disso, a gente tem que ter uma percepção disso também. Não. Que daí a gente às vezes quer ser seletivo, né? Quer ser seletivo? A gente não, pra esse aqui, esse aparentemente parece ser uma pessoa de Deus. Parece ser uma pessoa tem um crentez bom. Consegue, então esse aqui. Eu tenho que me portar como crente. Mas como assim se portar como crente só pela pessoa que você acha? Na verdade, a gente tem que agir com todo mundo, né? Porque com todo mundo. Aí não vai estar nem revelando o caráter do outro, vai estar revelando a gente, né? Porque é como a gente vai estar agindo. E não é fácil. A caminhada da gente, nessa questão de... assim, do outro, do relacionamento com o outro, não é fácil. Não é fácil. Você ter essa desenvoltura, você ter essa percepção, você ter esse amor para você tratar o outro dessa forma. Como se ele fosse Cristo mesmo na tua vida. Sim. Né? A gente nem olha. Não. A gente muitas vezes chama de outra coisa. Mas esse é um exercício bom de ser feito. Sim. Da gente olhar para a pessoa e pensar, né? Não. Você é Cristo. Ele tá na mesma posição que eu. A gente tá numa caminhada, mas aí corrida que não tem um só vencedor. Não, exatamente. Pra ser todos nós. Pra se parecer com Jesus. Com Jesus. Aí entra a justiça, nossa justiça própria, né? Porque a gente acha assim que só as nossas obras são boas, sim, que só nós fazemos o bem, que só nós fazemos o certo, que só nós servimos, que só nós servimos para isso, que só nós temos a capacidade de ser parecidos com Cristo. Sim. E realmente não é assim. Não é assim. Nós temos que ter esse olhar para todas as pessoas, né? Porque não é como Cristo mesmo na mesa. Sim. Porque Cristo, quando ele estava na mesa,
Você acha? Você, né? Eu não sei você, Rosa Maria da Silva, Teixeira. Eu sentaria na mesa e eu ficaria olhando pra Judas e falando, se eu soubesse que Judas ia me trair, né? Seu traidor, você vai me trair. Eu não ia me aguentar, eu ia falar pra ele. Porque a gente tem dessa, né, de querer observar e descobrir, né? E daí ficar tipo sabendo, avaliando, né, as pessoas, né? Dando a nossa opinião. Então, os discípulos, com certeza, talvez eles não soubessem que ele fosse chegar tanto, mas porque o nosso coração revela quem nós somos. Sim. O nosso coração revela quem nós somos, né? A preocupação dele extrema com o dinheiro, né? Mas por que vai derramar esse perfume aí nos pés? Caro. Se você pode vender, fazer dinheiro disso aí, cara. Olha, podemos ganhar um dinheirinho disso aí. Então, o cara, ele já revelava quem ele era. Sim. Só que daí não havia um comentário maldoso e expondo a vida de Judas. Vocês viram Judas, como que ele é? Pelo menos não existe relato sobre isso. Se eles faziam isso, eles faziam velado lá. Não escreveram, e ninguém quis escrever sobre isso. Pra já não gerar isso no coração de ninguém. E daí a gente fala, não, mas eu tenho base que eu posso falar sobre sua irmã. Não é assim. Mas a gente faria isso se fosse hoje. Né? Se fosse hoje, a gente faria. Talvez tivesse os outros aqui e falassem assim, Dawane é o Pedro, Rosinha Judas. Porque o ser humano, ele tem esse julgamento, né? Ele tem esse hábito de fazer isso com as pessoas. E a mesa não é sobre isso. A mesa é sobre você valorizar o tempo que você está tendo ali com as pessoas, o tempo que está tendo ali com Jesus, para você ouvir, para você se conectar, para você amar pessoas, para você estar disponível, né, a Jesus, para você revelar e descobrir, revelar o teu coração e descobrir o coração de Jesus, né? A bondade, a generosidade, né? A graça de Jesus, a abundância de Jesus, porque quando a gente fala de mesa, também fala sobre essas coisas, sobre abundância. Comentando assim agora, nesse sentido da mesa, é interessante que, por exemplo, assim, eu sou casada, né? Só eu e o Felipe em casa. E foi em momentos assim de mesa, por quê? Porque daí na mesa, exemplo, que a gente senta e tá junto na mesa no almoço. E quantas vezes, né, ao redor da mesa, a mesa que traz esse momento que a gente vai estar ali conversando, que vai ser algo do dia a dia, natural, de tipo, comentando as coisas. E quantas vezes, por exemplo, alguma coisa não está bem, e daí, tipo, na mesa que a gente para, e daí observa o outro, por mais que tá ali comendo, corrida, alguma coisa, a gente para e repara na pessoa e, tipo, consegue ver algumas coisas, algumas situações. E de quantas vezes o Felipe perguntar e daí tá comendo, não sei o que, e eu chorar. Porque a mesa tem esse lugar da onde, que nem a senhora tá falando, que a gente realmente se expõe. Né? Sim. Também quero fazer aqui uma anotação, não. Quero abrir aqui um parêntese. A Dawane, ela chora, ela é muito chorona. Se fizessem essa pergunta pra ela em qualquer lugar, ela ia chorar. Dawane, escovando o dente. Tá tudo bem, Dawane? Exatamente. Eu falando. Só pra descontrair. E daí eu pego e falo, né? Eu aviso, eu vou falar. Mas eu vou chorar. Eu vou falar chorando e dando risada, mas eu vou Pode chorar. ser que vocês ainda vejam isso. Sim, com certeza. Em algum momento isso vai acontecer. E daí, porque é esse lugar que a gente... Eu acho que é involuntário da gente se sentir realmente... Que ali a gente consegue realmente se abrir e conversar e se expor, porque tem uma atenção, né, muito necessária, que, por exemplo, Jesus, ele estava à mesa e ele ensinava na ceia, o ato que foi na ceia, né, na última ceia. Então, é um tempo realmente que a gente vai ali se revelar, que não vai ter como em algum, alimentar
é uma mentira, porque como foi lido no começo mesmo, isso vai ser exposto em algum momento. E nada melhor do que numa mesa. Do que na mesa. Mas a mesa não vai expor você. Quando as pessoas usam essa palavra do expor, as pessoas acham que é uma exposição ruim. Não. Jesus, o Espírito Santo jamais vai levar você a um ponto de vergonha. Quando fala expor, é até justamente a vulnerabilidade. Do Judas, até mesmo Judas. Ele sentava tranquilamente na mesa. Do Judas como assim, né? E não, ele deu a oportunidade da mesma forma, ele não constrangia, ele não ofendia. Judas teve toda a oportunidade em algum momento de se arrepender e realmente, né, mudar a história dele, mas era o que era pra ser. O destino dele. Dele. Porque Jesus, ele é aquilo que a gente aprende, que a gente fala, Jesus é educado, ele não vai Jesus é amor, é o sobremesa, Jesus é doce, ele não né? vai fazer nada. A abordagem de Jesus nada que a gente, carnal, humano, fale e faria. Não, a gente faz. A gente é capaz de sentar na mesa e dar de dedo na cara do outro, sim, né? E acontece. E a gente é capaz de falar assim... não, se esse sentar na mesa, eu não sento. Se aquele sentar na mesa, eu não sento. E não é sobre isso. Não é sobre isso. Na Jesus mesa, sentou com Jesus. Jesus sentou com tantas pessoas que, sim, pra gente, pra sociedade da época. Nossa, mas como assim? Jesus sentou em várias mesas. E daí você vê como daí, né, isso é partindo de um pensamento meu mesmo, aqui. Às vezes a gente vê... até nessas frases mesmo de Instagram, como essa que eu acabei de citar, que você não precisa se levantar da mesa, Judas que se levante. Outra também que as pessoas sempre usam, né? E não é isso. Jesus, ele sentou na mesa do fariseu. Sim. Jesus, ele sentou na mesa com Judas. Jesus, ele não escolhia as pessoas, ele não escolhia o lugar para ele se sentar. As que eram boas, só. Sim, do tipo assim, essa mesa não é boa para você, então se levante. Sim. Mas eu até entendo o contexto que as outras pessoas querem falar sobre isso. Mas falando de Jesus, falando de Jesus. Claro que tem lugares que não cabem a gente, né? A gente tem que entender, ter esse entendimento. Que também não é em qualquer lugar, de qualquer forma. De qualquer forma. Vai se relacionar, né? Sim, não é? Eu até entendo. Mas você levando isso para Jesus, falando de Jesus, né? Às vezes você precisa se sentar na mesa para que haja uma conexão, né? Para que haja, porque a mesa ela é sobre a conexão. Sim. Porque nessa mesa, por exemplo, ela é uma mesa mais estreita, né? É a nossa mesa da ceia, né? Ela é uma mesa mais estreita e assim a gente tá bem perto uma da outra, a gente tá olhando uma na outra. Então isso chama conexão, né? A gente tá conectado, a gente tá olhando uma na outra, a gente tá de frente uma com a outra. Então a mesa ela é para isso, para você se conectar, para você ouvir, para você falar, para você entender. Quando a gente olha assim para as corporações, grandes corporações, né, pelo menos dos filmes, né, e dos doramas, que você vê, as reuniões são feitas ao redor da mesa. Para quê? Para discutir assuntos relevantes, para discutir projetos, para discutir assuntos que vão... as pessoas consigam todo mundo se olhar, todo mundo se ver, todo mundo se enxergar. Porque é diferente você falar, por exemplo, quando você vai palestrar para alguém, né? Que as pessoas, tipo, que nem no encontro com Deus, as pessoas ficam sentadas lá, alinhados, e quem vai estar falando tá de frente para as pessoas. Ou quando você tá pregando, você tá lá pregando e as pessoas estão lá na sua frente. E você não sabe como o outro tá aqui atrás. Sim. Né? Mas na mesa, não. A mesa nos coloca, olha, outra coisa, então, cheia das chaves, né? Pega essa visão. A mesa nos coloca num ponto de igualdade. Sim. A mesa nos coloca como iguais, né? Sentados na mesma altura, na mesma posição, né? A mesa tem esse poder, né, de nos colocar... que era o que Jesus fazia. Que era o que Jesus fazia. Essa era a ideia da mesa. Colocar todos na mesma posição. Apesar de que, né, é dito que João era o mais amado. Eu acho que eu sou João. Eu acho que Jesus me ama, cara.
Muito. Às vezes eu penso assim, deve me amar mais que ama as outras pessoas. Egoísta. Ai, falando, né? Falando besteiras. Ah, mas é a sensação que eu tenho. É tão bom, né? Aham. Porque, cara, às vezes eu olho pra minha vida e fico pensando, gente, Jesus me ama. Jesus me ama. Olha quem eu sou. Porque ninguém me conhece melhor que Jesus, Sim. né? Ninguém sabe melhor da minha vida do que Jesus e eu mesma. E daí quando eu olho pra mim, Rosa Maria, rapaz, eu fico pensando, Jesus, é só Jesus pra me amar. Porque Mas talvez... Porque ele realmente conhece, né? Ele é igual a descrição que tem de caráter, né? Que é quando ninguém te vê, ninguém tá te olhando. Ele está nos vendo, ninguém Ele mais, está mas nos ele está vendo. e ainda assim ele nos ama. Sim, quando eu olho assim pra minha vida mesmo, da onde Jesus me tirou, quem eu era, aí as pessoas podem pensar assim, mas você não se converteu muito cedo, com 12 anos, mas a gente tem uma longa caminhada, meu caráter ainda estava em formação, né? Até hoje, né? Tem tanta coisa que a gente Nossa, muda, né? Tem tanta coisa pra Deus, Jesus fazer. tem tanta coisa, eu ainda estou em construção. A Fer, minha cunhada, fala, ela brinca, né? E realmente é isso, tipo, até Jesus voltar, né, pra gente, ele tem que completar a obra, ele vai completar a obra. Porque não é tipo, não, agora eu tô pronta. Mas tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Ele vai sempre tem que estar pronto, né? porque Jesus pode voltar, tipo, essa noite. Sim. Né? Jesus pode voltar essa noite. Jesus pode voltar para todos, Sim. assim como Jesus pode voltar só para mim, né? Então, mas aí é que tá, né? A nossa confiança em Cristo. Não confiança nas nossas obras. Não confiança nas nossas obras. Não, porque eu sou uma pessoa muito boa, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não. A gente precisa fazer isso mesmo. A gente precisa, né, fazer isso. Não é porque Jesus precisa das nossas obras, é porque nós precisamos obedecer a Cristo e termos as nossas obras, né? E fazermos as coisas pertinentes ao reino de Deus, ajudando o nosso próximo. Porque é algo que ele Porque daí não faz sentido, eu sou cristão, né? Eu sou, vamos falar crente, né, para ficar numa linguagem mais popular, né? Mas sim, e daí? Mas então nós não precisávamos. Você vai fazer com isso, né? A gente não precisava nem ficar falando a respeito disso, então, né? São coisas que não precisa você ficar querendo mostrar e nem demonstrar. São coisas que vão aparecer mesmo, né? Vão refletir na tua vida, vão refletir nas coisas que você faz. É a mesma coisa assim que a gente se acha muito bom, porque eu sou muito bom, porque eu abençoo muitas pessoas, porque eu sou muito generoso, ou porque eu sou muito generosa, porque... Gente, não é sobre isso, não é sobre isso, é sobre a gente estar realmente fazendo o mínimo. Parabéns por fazer o mínimo. Parabéns por fazer o mínimo. Parabéns por você fazer... Tem gente que não vai nem o mínimo, né? Se você for olhar com esse ponto de vista do ser uma pessoa, por exemplo, abençoador, de ser uma pessoa desprendida, de ser uma pessoa... Eu não vou citar nomes, mas eu vou fazer um comentário aqui que eu tava conversando com o pastor. A gente foi fazer uma visita, né? E daí a gente voltou comentando a respeito do coração da pessoa que nós fomos visitar. Essa pessoa realmente ela tem um coração muito bom. Um coração muito bom. Ela é muito desprendida das coisas dela, das coisas materiais dela. E daí a gente tava conversando e a gente falando assim, acerca de que isso não é algo que a pessoa faz forçado. Que é natural da pessoa. É algo dela, né? Claro que a pessoa, como qualquer outra pessoa, deve, com certeza tem seus N defeitos, sim, né? A gente caminha para uma perfeição, sim, né? Mas nessa questão é muito óbvio, né? É muito óbvio. E esse é o caminho. É isso mesmo, e isso é uma característica
é um fruto do Espírito, Sim. né? É algo que revela o caráter de Cristo na nossa vida. E é algo que a gente deve de fazer assim, como a gente percebeu dessa pessoa, que é uma coisa natural da pessoa. Natural da pessoa. Sempre a primeira Só pessoa, vai. assim, a gente acha assim que a gente é a primeira pessoa de tudo, né? O nosso ego é assim, inflamadíssimo, né? Eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo, eu sou melhor naquilo. Gente, não, eu pelo menos, eu reconheço, é claro, também, As pelo amor de qualidades, Deus, com né? certeza. Também a gente também tem né? Só Não é. se deixar pra baixo, Não né? é sobre você ficar com aquela falsa modéstia, né? Ai, não. Isso aqui que nós estamos fazendo, eu não tenho vergonha de fazer. Uhum. Porque daí não tem ninguém que tá só nós duas. Então eu penso. E se você for olhar, né, daí no que ficou gravado da live anterior, daí começa a me dar um pouco de vergonha. Não consegue assistir, né? Eu não assisto. Gente, eu não só assisto. vi os pedaços. Eu vi só os cortes. Porque aí minha voz estourando e ardida, eu falei, não consigo. Não, porque. Nossa, isso é um problema pra gente resolver com a psicóloga, né? Da gente não conseguir se ver, né, no vídeo. Aí, ó. Aí, ó, Uma você já pauta. tem que ir pra terapia. Tem que ir pra terapia, não. Volta pra terapia. Alô, Débora. Alô, Débora. A Débora deve estar me esperando lá, eu tô sentada esperando eu começar a terapia. Mas esse é o assunto pro mundo da live. Mas eu reconheço, assim, as minhas habilidades, é claro, né? Eu sou uma pessoa que gosto de conversar. Mas assim, por exemplo, eu não gosto de pregar, por exemplo. As pessoas não acreditam, mas é verdade. Eu não difícil gosto. acreditar, né? Mas eu não gosto. Não, eu não gosto de falar de Jesus, né? Pelo amor de Deus, não é sobre isso. Mas é sobre, assim, o lugar onde você gosta de estar. Eu gosto dos bastidores. Eu gosto, por exemplo, de ouvir alguém falar assim, nossa, essa pessoa fala bem, essa pessoa podia pregar. Eu gosto disso. E daí de desafiar a pessoa. Incentivar, e né? incentivar. Vai, Faz. Eu vou ser a primeira pessoa lá da fileira que vou estar lá, glorificando a Deus, apoiando, orando pela tua vida, né? Pedindo que o Espírito Santo te capacite, te coloque palavras. Porque isso é maravilhoso, né? Sim. Mas a gente não tem, às vezes, esse coração tão desprendido pra ceder o lugar pro outro, pra entender assim, não, se essa pessoa faz melhor que eu, ela vai fazer. Ou assim, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero aprender a doar tudo que eu tenho pra Jesus. Sim. Mas a gente leva uma linha, né? A gente leva uma linha. Até aqui eu dou pra Jesus. Até aqui eu dou pra Jesus. Aqui já não dou pra Jesus. A gente, por exemplo, ama dar o domingo pra Jesus, mas a gente dá o domingo só depois das 7 da noite. Ou das 7 antes pra começar a arrumar. Às vezes não, nem isso. Também, porque daí muitas vezes só é pra impressionar o outro. Não, nem é pra Jesus. A gente dá das 7 pra Jesus até as 9. E se passar das 9, pronto. Acabou. Acabou. Como Acabou. Cadê o... Tá atrasado. Então, a gente deve de entregar tudo mesmo pra Jesus, né? Ter esse coração, esse caráter, né? Realmente relacionado, firmado, alicerçado, alinhado, costurado, colado com o de Cristo, para que as nossas obras elas não só pareçam perfeitas, né? mas que realmente sejam. Com a intenção correta, né? E com a intenção correta. Não para agradar Deus, pessoas, não para agradar homens, mas que seja algo realmente feito como a gente leu, né? Eu lembro que esse a gente leu, Colossenses 3:23, né? Não fazer para homens, mas fazer para Deus mesmo, né? Sim. Que tudo na nossa vida seja para a glória de Deus, para honrar Ele, para que
a obra dele cresça, para que as pessoas sejam alcançadas, para que... ele tem nos dado essa oportunidade, né? Da gente conseguir, né, caminhar. Tem. Quando a gente naquilo, quer... na direção, quando a gente quer, quando a gente tem o coração disponível, acessível, Deus dá as ferramentas e a oportunidade. E né? falando de justiça própria, eu lembrei que eu vi também, no sentido assim, que é muito fácil, no sentido da justiça própria, por exemplo, quando tá tudo bem. Não, minto, falei errado, falei aos contrários. Quando as coisas não estão bem, a gente se volta pra Deus muito fácil. Mas aí, por exemplo, eu tô no meu lugar que eu estou certa, que eu estou correta, que não, mas eu não fiz nada. Aí a gente não consegue se voltar pra Deus. Porque daí a gente não ultrapassa essa linha de tipo assim, mas como assim eu vou ter que precisar, igual um dia a gente tava conversando, me humilhar pra que seja feita a vontade do Senhor, sendo que tipo, eu estou certa, ou mas eu não fiz nada, por que eu vou ter que... Porque muitas vezes Deus mesmo, a gente nesse lugar, ele nos pede muitas vezes pra ser como Cristo, né? Pra agir dessa forma e a gente não quer. Né? E a gente não quer. E é tão fácil, né? Às vezes a gente pode até pensar que esse é um tema difícil. Mas realmente é isso que você falou, tipo, é a cereja do bolo. É assim, o resumo, assim, o fechamento de tudo. É Cristo. Sim. É sobre Ele. Né? Porque quando a gente olha pra gente mesmo, nessa questão que você falou de se humilhar, de olhar pra nossa razão. Pra nossa razão. Gente, não, mas eu tô razão, certa. Eu tô certa. Eu tô certa. Por que eu tenho que ir lá? Por que eu tenho que dar o primeiro passo? Porque Jesus fez. Não, e Jesus não fez pra você. Jesus fez isso por mim. Sim, por exatamente. Mim. Jesus fez isso por Porque mim. Ele não precisava morrer. Quem era pra morrer era a gente. Era né? eu. Ele poderia falar, mas ué, por que eu tenho que ir lá, pai? Sendo que o B.O. não é meu. Mas não, ele vai, assume a responsabilidade. Assume a responsabilidade, ele morre santo, puro, sem pecado, nenhum, sem nada. mancha, né? E ele assume essa responsabilidade, ele assume os nossos erros, ele assume os nossos pecados, né? Ele nos ama. Ele nos ama. E a gente... E ainda nos perdoou. E ainda nos perdoou. E ainda nos perdoou. Né? O ápice. E a gente tem isso, né? A nossa justiça própria fala mais alto. Porque Sim. daí, se eu tô certa, eu não preciso. A gente não quer. Eu não preciso. Não precisa. Não. E não é assim. Olha, aprendi isso e não faz muito tempo. E não faz muito tempo. Na verdade, não é que eu aprendi, não faz muito tempo. A gente já sabe. É que a gente aceita, né? Só que nem diz você, usando assim o português bem franco. A gente não tem a vergonha na cara de admitir isso. Né? E isso não são só para coisas grandes. Não são só para ofensas grandes. Isso é em tudo na nossa vida. Isso é no nosso relacionamento com a nossa família, isso é no relacionamento com os nossos pais, isso é no relacionamento com o nosso marido, isso é no nosso relacionamento com os filhos, isso é no relacionamento com as pessoas, isso é no relacionamento com o nosso patrão, isso é no relacionamento com os nossos liderados, né? Vocês que lideram jovens, adolescentes, né? É muito difícil você se colocar. Sim. É mais fácil, por exemplo, eu que lidero as mulheres, liderar a mulher. É mais fácil você se colocar no lugar delas, né? Quando você vai ouvir. Apesar de você ser muito jovem, então faz muito pouco tempo que você saiu da adolescência. Faz. A minha adolescente da Mas adolescente das mulheres. Adolescente das mulheres. Acho que deve ter mais nova que você, né? Tem. Mas é mais fácil você se colocar no lugar de uma outra pessoa, assim, uma mulher, ou no caso do pastor, né? Se colocar no lugar de um homem, do que a gente se colocar no lugar dos adolescentes. Porque a gente cobra muito deles. Sim. Cobra muito deles. E eles ainda não têm muita percepção a respeito disso.
Até um dia a gente podia chamar um deles aqui pra gente conversar, né? Um adolescente, uma menina, né? Pra gente conversar sobre isso, pra ouvir o que eles entendem sobre isso, né? O que eles pensam sobre isso. E porque assim, eles têm uma percepção e uma ideia diferente. E daí a gente não quer se colocar no lugar deles. A gente já logo quer brigar com eles e quer forçar eles, ir pra cima. E daí entra naquilo que a gente tava comentando, que a senhora falou também, que aí a gente quer selecionar as pessoas que a gente quer se relacionar, aquelas pessoas que a gente acha que é crente, a gente acha daí que, sendo que eles estão na mesma posição que a gente. Na mesma posição que a gente. É a mesma posição. Sim, aham. É o mesmo lugar. É o mesmo assim, lugar. Onde que a gente e digo para pra você que às vezes a gente julga achando que aí eles não estão sendo sufocados ou não estão passando por angústias ou não passando porque a gente leva tudo isso muito pra prática. Eles não têm boleto pra pagar. E daí a gente Mas é só sobre isso? Não é só sobre isso. É sobre aceitação, é sobre tudo que o mundo tá impondo, né? Tudo que o mundo tá impondo, é a pressão do mundo. Uma identidade que eles estão ainda perdidos em quem eles são. Sim, que não, o caráter que ainda está sendo moldado, precisa ser moldado, que Sim. precisa ser é claro ensinado. É claro que eu acredito, né? E acredito e entendo isso, que quem molda isso é a família. Sim, não, eu concordo. É a família. Aqui Só gente que vai a gente diante da palavra alguma coisa que é no geral, vai ajudar né? a colocar valores cristãos na vida deles. Mas ajudar. Mas quem vai fazer esse trabalho é a família. Sim, é a família. Até a gente, vocês, todos daqui da igreja, já sabem, né, sobre isso. Que a respeito do que eu penso. A respeito de várias coisas, mas eu sempre falo várias coisas. Namoro. Mas é o que eu sempre falo. É a minha percepção, é o que eu ensinei para as minhas filhas. Sim. Né? Que hoje, a mais velha tem aí seus 30 anos, a mais nova tem seus 28, então isso já nem com elas mais eu vou... Não é discutido. Não é discutido, tipo, com a Larissa ainda é discutido, né? Mas já entenderam. Mas já entenderam, já sabe, ela já tem uma posição. Não, e ela já tem uma posição formada sobre isso, né? Então a minha opinião pra eles, eu falo, é uma opinião pessoal. Sim. Mas quem dita as regras dentro de casa é a mãe e o pai. Família, né? Então, mas a gente tá aqui pra ser escuta. E pra orar, e pra apontar, e pra ajudar. Mas quem vai firmar isso no coração deles é a família. Mas isso também é uma outra pauta, né? E a nossa produção já veio aqui fazer assim, que já acabou o nosso tempo. Qualquer hora nós vamos mostrar os bastidores, né? Quero agradecer o pastor, que é o nosso cameraman, a nossa produção, o Felipe também, que hoje quase ganhou a conta, né? Quase. Mas aí agradecer eles que estão aí nos ajudando para que essa live chegue até vocês, para que essa live aconteça. Lembrando que na semana que vem, então, nós vamos estar fazendo a nossa última do mês de agosto, falando sobre a violência doméstica, sobre a violência contra a mulher. E na primeira semana de setembro, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio, que também é uma pauta aí que a gente precisa, como igreja, né, falar e discutir, e ouvir, e aprender, e entender aquilo que nós podemos fazer, né? E podemos ajudar. Então, que você fique com a gente, que você participe, que você divulgue, que você compartilhe. Quero agradecer, né? A gente teve aí uma repercussão muito boa em termos de visualização, tanto no Instagram quanto no YouTube. E eu quero agradecer vocês. Quem quiser também ir lá no YouTube, o pastor vai estar colocando cortes lá no YouTube para vocês estarem assistindo, compartilhando com alguém, tá? Deus abençoe vocês. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Ora aí, Dão. Senhor, neste momento, Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por este tempo, onde nós sabemos, ó Pai, que tem sido algo realmente que o Senhor quer falar ao nosso coração e que o Senhor também deseja, também, ó Pai, falar ao coração dessas pessoas que têm assistido, que irão assistir. Que esses pontos que a gente comentou sobre caráter, sobre justiça própria, que a gente possa realmente, ó Pai, entender em Ti, Senhor Deus, do Teu coração,
os verdadeiros ensinamentos, ó Pai, aquilo que realmente nós precisamos ser no Senhor. E é através disso realmente refletir na nossa vida para outras pessoas, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem sido na nossa vida, que o Senhor possa realmente a cada dia nos moldar, mudar o nosso caráter, o nosso coração, que a gente possa realmente, ó Pai, buscar as coisas do Teu coração, as coisas do céu para nossa vida, aprendendo, Senhor Deus, diariamente aquilo que o Senhor nos ensina através da palavra e entender realmente, Senhor Deus, que não é sobre nós, Senhor Jesus, que não é sobre o nosso próximo, ó Pai, o lugar onde estamos, a nossa posição, Senhor Deus, mas que é sobre o Senhor Jesus, que é sobre, ó Pai, nos parecermos contigo, sobre tudo aquilo que o Senhor já fez um dia, sobre tudo aquilo que o Senhor faz, ó Pai, nos dias de hoje, a Tua glória, a Tua majestade. E nós te agradecemos por este tempo, Senhor Deus. Muito obrigada, ó Pai, por cada pessoa que assistiu, Senhor Deus, esteve com a gente na live, conectados, e também a cada uma das pessoas que irão assistir, que de alguma forma, ó Pai, o coração, a mente delas, Senhor Jesus, possam ser tocadas, que elas possam ser edificadas, que algo possa realmente tocar, Senhor Jesus, o coração e encontrar, ó Pai, nelas um solo fértil, Senhor Jesus, para que aquilo que for plantado possa realmente, Senhor Deus, gerar frutos no Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos e nós rendemos graças ao Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Pessoal, também quero dar um recado que sábado eu vou estar na igreja de Telêmaco Borba, na segunda igreja do Evangelho Quadrangular de Telêmaco, lá com a pastora Juliana, com a Gil, com a Bia, e eu tô muito feliz. Nós vamos estar lá numa reunião de mulheres, num chá, na parte da tarde, e eu vou estar muito feliz de poder estar compartilhando lá a palavra de Deus e um pouco do meu testemunho de vida. Que bom, tô muito feliz por esse convite. Um beijo para todo mundo, pra galera de Telêmaco, até sábado, e para vocês que nos acompanham semanalmente na live, até quarta-feira, que semana que vem não vai ser na quinta, essa semana foi excepcionalmente na quinta, devido ao compromisso, mas semana que vem será na quarta-feira. E na quinta-feira, dia 28, nós temos culto da Rede de Mulheres. Todas as mulheres estão convidadas. Um abraço aí pra vocês, as meninas que estão aí conectadas, a Ângela, a Lari, a Cia, a Elaine, a Zenaide. Um abraço, um beijo aí pra vocês. Beijo pra todo mundo. Até Tchau, a galera. próxima.